Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero deixar uma palavra para reflexão de todos nós, né? Eu tenho pregado a palavra do Senhor de uma forma muito simples aqui através do YouTube, né? E muitos irmãos da igreja têm ouvido a mensagem, outras pessoas que não são da nossa igreja, pessoas de outros lugares têm ouvido também. E o único propósito de eu pregar a palavra de Deus é evangelizar, é sempre trazer uma palavra de reflexão. E diante do cenário que nós temos vivido agora, ultimamente na Terra, né, irmãos, devido ao coronavírus, milhares de pessoas têm morrido, perdido a vida. Eu quero, diante dessa situação triste, eu quero deixar uma mensagem para reflexão de todo aquele que ouvir esta palavra, né? E eu prego em primeiro lugar para mim, tudo que eu prego eu me coloco também junto, eu não prego apenas para terceiros. Pelo contrário, todas as vezes que eu prego eu tento me enquadrar na palavra. Se ela for boa, muito bom. Se for uma palavra mais dura, da mesma forma. Porque, né, irmãos, a gente tem que ter entendimento de que Deus deseja o melhor para todos nós. Viu? Não só para mim que prego, não só para você que ouve, mas Deus quer o melhor para todos nós. E olha o que a palavra de Deus diz aqui em Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que palavra tremenda. Deus envia o profeta Isaías para avisar o rei Ezequias, um rei de Judá, que viveu na presença de Deus, né, fez o que era reto perante o Senhor. E Deus manda o profeta Isaías avisar o rei Ezequias, para que ele colocasse a casa dele em ordem, porque certamente ele morreria. E aí no versículo 2, vou repetir, diz assim, aí o versículo 2 diz assim, ó, então, depois que Ezequias recebeu a notícia do profeta Isaías de que ele iria morrer, versículo 2 diz assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias era um homem de oração, amém, irmãos? Ezequias virou para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade e com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ezequias orou, virou para a parede, chorou e falou, Senhor, lembra-te de mim, que eu andei em teus caminhos, fiz o que era reto perante o Senhor, não se esqueça de mim nesse momento, que eu estou enfermo. E aí ele começou a orar a Deus, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Irmãos, a reflexão que eu quero deixar para todos nós hoje não é uma insensibilidade da minha parte não, viu? Vou falar um pouco aqui sobre a morte, porque aqui a palavra de Deus diz que o profeta Isaías chega na casa do rei Ezequias e diz, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E eu digo que não é uma insensibilidade da minha parte, porque eu sou uma pessoa cardíaca, eu uso válvula no coração e sou considerado uma pessoa de risco para o coronavírus. Mas o que Deus me tocou nessa palavra é que todos nós temos um tempo. A Bíblia diz que Deus conhece o dia que nós nascemos e o dia que nós iremos partir. No Salmo 139 diz que no livro, na palma da mão de Deus, estão escritos os nossos dias. Lá no livro de Jó 14, do versículo 1 ao 5, fala que Deus estipula dias aos homens, Deus determina dias aos homens, dos quais certamente não passará. Então quer dizer que se Deus determina os nossos dias de vida e que nós não iremos passar desses dias, é porque Deus conhece o dia da nossa partida. Mas eu quero dizer, irmãos, porque nós estamos vivendo
Quero dizer isso porque nós estamos vivendo uma mortandade muito grande na terra. E nós sabemos que quando nós morremos em Cristo, a palavra de Deus diz que nós não morremos, mas nós nascemos para a vida eterna. Morremos apenas a parte física, que vai ficar no túmulo aguardando a ressurreição dos mortos. Mas o espírito volta para Deus. Então, eu quero deixar uma palavra de reflexão hoje. A Bíblia diz que o profeta Isaías chega em Ezequias e fala: põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque certamente morrerás. Uma palavra que traz uma reflexão, porque se hoje Deus falasse para você, ao teu coração, de uma forma que você tivesse certeza que foi Deus que falou, e Deus dissesse para você: põe a tua casa em ordem, de que forma você colocaria a sua casa em ordem? O que você deveria voltar a fazer que você parou? Por exemplo, você parou de congregar? Você parou de ter comunhão com Deus? Você parou de orar? Você parou de crer na palavra do Senhor? O que você parou que você teria que voltar a fazer? E de outro lado eu pergunto também: e o que você deve parar de fazer? Há 20 anos atrás, eu era um homem envolvido com drogas, com bebida, falsas amizades e com muitas coisas erradas. E eu tive que parar de fazer aquilo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus prossegue dizendo: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que prazer momentâneo é maior do que a glória eterna, sendo que aqui na terra nós podemos viver 60, 70, 80 anos, e o que passar disso é enfado e canseira. Então, irmão, se Deus chegasse em um de nós hoje e falasse: põe a tua casa em ordem, Luciano, se ele falasse para mim, ou se ele chegasse em você e falasse assim: põe a tua casa em ordem, de que forma você teria que agir? O que você teria que voltar a fazer? E o que você teria que deixar de fazer? Então, irmãos, a Bíblia diz que no caso de Ezequias, quando Isaías falou: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias, que foi um homem fiel a Deus, ele teve argumento para falar com Deus, e ele se vira para a parede e começa a orar ao Senhor. Ele era um homem de oração. Tanto é que antes dele adoecer para morrer, aqui nesse texto, em Isaías 38, em Isaías 36 e 37, conta a história do rei Senaqueribe, um rei da Assíria, que invadiu Judá e ia destruir a nação onde Ezequias era rei. Mas Ezequias orou ao Senhor, pegou a carta de ameaça, foi para o templo, ajoelhou ao Senhor e apresentou a Deus em oração as ameaças do inimigo. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e um anjo só de Deus destruiu 185 mil soldados assírios que eram inimigos de Ezequias. E agora, perante a morte, Ezequias mais uma vez, que era um homem fiel a Deus, se vira para a parede e começa a falar com Deus: Senhor, lembra-te que eu andei em teus caminhos, Senhor. Lembra-te, Pai, que eu fiz o possível para te servir. Eu fiz o possível para acabar com a idolatria em Israel. Eu fiz o possível para estabelecer o culto que te agrada. Eu fiz o possível para honrar a tua palavra. E a Bíblia diz que Isaías dá a notícia para Ezequias e vai embora, porque Isaías com certeza já estava indo embora. Mas a palavra de Deus voltou e veio a Isaías novamente. E Deus fala para Isaías: Isaías, fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Eu vi as lágrimas que ele chorou. E eu acrescentarei a ele 15 anos de vida. E isso, irmãos, é uma palavra tremenda. Não quero ser insensível diante das circunstâncias que nós temos vivido agora, em 2020, onde milhares de pessoas têm morrido. Até mesmo, conforme eu falei, eu sou uma pessoa de risco também. Não estou pregando apenas para você, eu prego para mim também. De que forma nós devemos agir se Deus chegar em nós e pedir para nós colocarmos a nossa casa em ordem?
Será que eu tenho que me arrepender? Será que eu tenho que pedir perdão para os meus familiares? Será que eu tenho que colocar a casa em ordem, buscando a Deus novamente? Porque talvez eu me afastei de Deus por algum motivo. Reflita nessa palavra. Porque eu não estou aqui como o profeta Isaías dizendo que você vai morrer, não. Pelo contrário, eu estou pregando aqui para te dizer que Jesus veio te dar vida e vida em abundância. Ele veio te tirar de todo espírito de morte. Ele veio te libertar de drogas, de prostituição. Ele veio te libertar de falsas amizades. Ele veio para te dizer que você era doente, mas Ele é a cura na sua vida. Então, irmãos, vamos colocar a nossa casa em ordem. Vamos aperfeiçoar mais a forma de servir a Deus. Ou quem sabe, se você parou de buscar a Deus, se arrepende agora. Faça um conserto com Deus, porque tudo que tem acontecido é para conserto. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deseja sarar a sua família. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa espiritual em ordem, que é você. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E dessa forma, Deus pode te acrescentar não apenas 15 anos de vida, mas Deus vai te dar a vida eterna. E ainda que alguns de nós morram fisicamente, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele não morre, mas ele viverá. Pode até morrer o físico, mas o Espírito vive eternamente e o corpo fica guardado para a ressurreição dos mortos. Pensa na vida eterna. Amém? A Bíblia diz, 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, mais miseráveis de todos os homens, porque a maior riqueza de uma pessoa não é a vida que passageira. Os mais belos hinos e poesias, eles são lindos, os pássaros, as cachoeiras, dinheiro talvez, uma vida boa, tudo isso é bom aqui na terra. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9, se eu não me engano, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo falava, estar com Cristo é maravilhoso. Então, irmãos, faz um conserto, porque eu também tenho que fazer. Todos nós devemos melhorar. E com certeza Deus tem o melhor para cada um de nós. A paz do Senhor a todos, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.